Hey there, how's it going? Eu sou o professor Eduardo Bataza e hoje eu tô aqui para te explicar como usar o tempo present simple ou simple present em inglês. Quero que, após assistir este vídeo, você seja capaz de construir frases nesse tempo, ok? Sem dúvidas. É um tempo muito importante porque a gente sempre está falando coisas no presente, então é realmente você entender como tudo isso funciona, ok? Então, o objetivo dessa aula de hoje é te explicar como isso funciona e te dar vários exemplos. Antes de começar com a explicação, eu queria te pedir aquele incentivo, caso você goste do vídeo, deixe seu like, um comentário, ok? Já que esses comentários me ajudam a melhorar os vídeos, né? E ativa as notificações para você receber conteúdos novos quando saírem, ok? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho então de present simple, como funciona o present simple em inglês, como a gente utiliza e etc. Primeira coisa que a gente tem que saber é que o present simple ou simple present a gente vai utilizar quando a gente estiver falando de alguma coisa no presente, obviamente, que seja parte de uma rotina, por exemplo. I teach, for example, I teach English every day. I teach English every day. Então aqui a gente tem um exemplo. Eu ensino inglês todos os dias, right? Reparem um contraste dessa frase. I teach English, I'm a teacher. Minha mãe também é uma professora. Dá uma olhada nessa frase. She teaches English every day. She teaches English every day. Ela ensina inglês todos os dias. Esse she equivale a my mother, ok? Então, my mother. She teaches English every day, ok? Vou dar um outro exemplo para vocês. I run 5 times a week. Eu corro 5 vezes por semana. Alright? Dá uma olhada nessa. My sisters, yes, or my father, vou mudar um pouquinho, walks 5 times a week, though. Eu corro 5 vezes por semana. Meu pai caminha 5 vezes por semana, no entanto. Ok? Então esse though eu uso para contrastar, mas aqui o que eu quero que vocês percebam é o walks, nesse caso, walks. Deixa eu underline o walks. E nesse caso, o teaches. Ok? Underline. Reparem que quando eu falo de I, o verbo fica normal. I run, I teach, I drink, I play. No entanto, quando eu reporto a terceira pessoa, my father seria he, ou my mother, que seria she, o verbo recebe a letra S. E tem mais. No caso de teach, entra a letra ES. Verbos que terminam com CH, teach, com SH, wash, por exemplo, ok? Com Z, waltz, dançar valsa, ok? Com O, goes, for example, ok? Com a letra X, for example, fix, consertar. Ou com a letra S, for example, pass, passar, ok? Recebem ES no final, ok? Então, watch fica watches. Wash, de lavar, fica washes, ok? Waltz, de dançar valsa, fica waltzes, ok? Go, de ir, fica goes, she goes, ok? Fix, de consertar, fica fixes, ok? Fixes e fixes, yes? Então vamos ver. Esses aqui, então, são alguns exemplos desses verbos, ok? Então, na terceira pessoa vai ficar assim. I watch TV. He watches TV. I wash my hands. She washes her hands.
I watch, she watches. I go, he goes. I fix, he fixes. Ok? Então, são essas terminações que vão receber o ES em inglês. Alright? Então, CH, SH, Z, O e X. Alright? Very good. Então, aqui a gente já tem isso. Quando a gente contrasta, então, a gente fala de he, she, it. Vou até mudar a cor aqui, ó. Instead of black, eu vou colocar um red para você prestar atenção e entender que quando eu falo da terceira pessoa, eu tenho que colocar esse S na afirmação, ok? Como eu estou falando de he, she ou it, alright? Então tem que ter esse S. Então eu posso falar, por exemplo, we like tennis. She likes tennis, though. Ok? Nós gostamos de tênis, do esporte. Ela gosta de tênis. Reparem que quando eu falo we, o verbo fica normal, quando eu utilizo o pronome we. Quando eu utilizo she, eu tenho que colocar esse S para conjugar. Ok? Então é uma regra. Falou de he, she, it, tem que entrar o S. Alright? Então ficaria, vamos pensar numa frase para todos os pronomes, ó. I drink water. Eu bebo água. You drink juice. Você bebe suco. Só para mudar um pouquinho o vocabulário. Ok? He drinks wine. Ele bebe vinho. She drinks beer. Ela bebe cerveja. Ok? The dog ou the cat, ok? Drinks milk. O cachorro ou o gato bebe leite. We drink like this, ok? We drink cocktails. We drink cocktails. Nós bebemos coquetéis, for example, ok? Aqui eu posso colocar they drink Coke. Eles bebem coca. Lembrando que esse Coca-Cola, esse they podia ser the men, os homens, que com E é plural. The women, as mulheres, que com E também é plural. Women, ok? Então, o que eu estou descrevendo podia ser the dogs, os cachorros, porque seria plural. Right? Lembrando que o plural de he, ele, é they, eles. She, ela, é they, elas. The dog, it, é they, the dogs. Ok? Então é importante lembrar aqui, ó. Plural de he, she, it, é they em inglês. Reparem que na terceira pessoa, todos esses verbos estão vindo com o S. Então, isso é extremamente importante quando a gente constrói frase no presente e na afirmação, ok? Então, o primeiro ponto a gente se atentar aqui é como fazer uma frase na afirmação no presente. Então, se é para os pronomes I, you, we ou they, não entra S, ES ou IES. Se é para he, she, it, entra S, ES ou IES. Então, quando usamos he, she, it na afirmação no presente, o verbo deve receber S, ES ou IES. A maioria dos casos vai ser S, ok? ES você já sabe os usos. E o IES você vai utilizar quando os verbos terminarem em consoante, ok? B, C, D, F, G, H, mais Y. For example, consoante, então, né? Então, ó, try vai ficar tries. Outro exemplo, study vai ficar studies. Reparem que termina em Y e antes do Y eu tenho a letra R. R é uma consoante. Então, por isso, sai o Y para entrar IES.
ok? Não poderia jamais dizer algo assim, ó. Tries. Tá errado. Tries. Estaria errado. Então, sai o Y, nesse caso, para entrar o IS. Mesma coisa para o study. Antes do Y, da letra Y, eu tenho uma consoante. Então, sai o Y e entra IS. Prestem atenção e analisem comigo. Ó. Play. Esse caso é diferente. Eu tenho Y, tenho Y, mas antes do Y eu tenho uma vogal. Então, nesse caso, não sai Y. Y fica e fica o S. She plays. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Na afirmação, então, a gente constrói frases desse jeito. Vamos pensar em algumas frases. Minha mãe gosta de TV. My mother likes TV. Minha irmã estuda muito. My sister studies a lot. Meu pai trabalha todo dia. My father works every day. Aqui eu estou colocando sempre o S porque eu estou descrevendo he or she. Meu cachorro corre muito. My dog runs a lot. Ok? Nós gostamos de Netflix. We like Netflix. Elas estudam muito. They study hard. Elas estudam muito, elas estudam pesado. Reparem que quando eu mudo para we ou para they, já não tem mais o S. Porque o S e S entra só para he, she, it. Ok? Então essa foi a afirmação no presente. Eu também posso fazer uma frase na negativa. For example, I like English. For example, I like English. Eu gosto de inglês. Como fica isso na negação? I don't like English. Eu uso o don't, é a mesma coisa que do not, ok? Um outro exemplo. They live abroad. Eles moram no exterior. Isso na negativa. They don't live abroad. Eles não moram no exterior. They don't live abroad, ok? Então é só colocar o don't e tá na negação. O que não pode acontecer aqui é falar assim, ó. They not live abroad. Porque se você coloca they not live abroad, ficaria eles não morar no exterior. Eu estaria falando tupi, tabajara. Tá errado, ok? Então eu tenho que colocar o don't, porque o don't vai justamente conjugar esse verbo, ok? Eles não moram no exterior. Então na afirmação, they live abroad. Na negação, they don't live abroad. Vamos ver frases para he, she, it. She plays the piano. Ela toca piano. Antes de instrumento musical, sempre the piano, the guitar, o violão, the electric guitar, ou a guitarra, ok? The trumpet, e assim vai. Very good. Se eu quero colocar na negação, she doesn't play the piano. Outro exemplo. My dog eats its bone. Meu cachorro come seu osso. My dog eats its bone, right? Se eu quiser falar na negação, my dog doesn't eat its bone. My father plays soccer. Meu pai joga futebol. Negação. My father doesn't play soccer. Meu pai não joga futebol. Reparem que quando entra he, she, it, eu não uso don't. Eu uso doesn't. Doesn't. E quando eu uso doesn't, o verbo não pode ser conjugado com S. E afinal de contas, o doesn't já está aparecendo. O doesn't já está conjugando a sentença. Então a ideia é, quando o doesn't já aparece, o play fica normal. Ok? Então, doesn't play. My dog doesn't eat. Quando entra o doesn't, o verbo já está conjugado bonitinho, então eu não posso falar my dog doesn't eat. O S é só na afirmação. My father doesn't play. He doesn't play, ok? Não poderia também falar my father don't play. Por que não? Porque para he, she e it eu uso does. Na afirmação eu coloco S e na negação eu coloco doesn't, ok? Fine. Então eu quero falar assim, ó. Eu estudo inglês. I study English. Eu não estudo inglês. I don't study English.
Ela trabalha muito. She works hard. Ela não trabalha muito. She doesn't work hard. Reparem que quando é I, o verbo está normal. E quando é negativa, eu coloco don't e o verbo normal de novo. Quando é he, she ou it, eu coloco o S na afirmação. She works hard. Quando é negação, eu coloco doesn't e o verbo vem normal também. Ok? Então aqui eu tenho uma affirmative, aqui eu tenho uma negative. Aqui eu tenho uma affirmative e aqui eu tenho uma negative. Ok? Outra possibilidade é fazer perguntas no presente. Por exemplo, ela trabalha muito? Does she work hard? Você estuda inglês? Do you study English? Ok? Então aqui eu tenho uma question. E aqui também uma question. Reparem que a question, quando é para he, she, it, eu começo com o does. Does she work? Coloco o does na frente do pronome, do sujeito, nesse caso. Inverto, né, para fazer a pergunta. Essa é a característica do inglês. E tá tudo certo. Como o does já aparece, work não pode ter o S, porque o does já está fazendo a função de conjugação. Do you study English? Você estuda inglês? Nesse caso, coloco do para perguntar, ok? Por que do e does costumam ser um pouco difíceis quando a gente começa a estudar inglês? Porque eles não têm uma tradução própria. Eles são o que a gente chama de auxiliary verb, ou seja, verbo auxiliar, auxiliary verb. A função deles é nada mais e nada menos que conjugar o verbo na frase. É um pouco divergente do português e diferente, porque em português você muda a entonação e você está perguntando. Por exemplo, ela gosta de sushi? É uma afirmação em português. Na negação, ela não gosta de sushi, certo? Ela gosta de sushi? Reparem que em português, para falar isso, a primeira frase, ela gosta de sushi, ou a terceira frase, ela gosta de sushi, a gente escreve do mesmo jeito. A única diferença, a terceira, ok? É que eu mudo a entonação. Então, em português eu falo, ela gosta de sushi, estou afirmando. Ela gosta de sushi? Estou perguntando. Em inglês isso é diferente. Em inglês não existe isso da entonação. A afirmação estaria certo falar, she likes sushi. Na negativa, she doesn't like sushi. No entanto, quando eu vou perguntar em inglês, mudar a entonação não é suficiente. Eu não posso falar she likes sushi, apesar de ter uma mensagem compreensível, gramaticalmente falando, estaria errado. Então, o correto seria does she like sushi? Does she like sushi? Ok? Por quê? Porque para formar uma questão em inglês, question, eu geralmente utilizo, para formar uma questão, um W8 mais um auxiliary verb mais um subject mais um verb. Ou seja, eu utilizo um W8. W8 seria aquelas palavras where, how, até o how que começa com H-O e não W-H é considerado um W8, ok? São as perguntas diretas. Mais um verbo auxiliar, mais sujeito, mais verbo. Vamos entender isso daqui, ó. Onde ele mora? Onde eu sei que é where. Ele mora. Se eu pensar em português, eu vou falar where he live. E ainda vai ter gente que vai vir aqui e vai colocar where he lives, que vai lembrar que quando é he tem que colocar o S. Só que nesse caso é uma pergunta. S, E, S e S só entra em afirmação. Em negação e em pergunta não. Então a gente tem que pensar como isso funciona em inglês. Então a estrutura de uma pergunta em inglês, a estrutura de uma question é essa daqui, ó, W8, mais o auxiliar, nesse caso quero falar no presente. O auxiliar de presente é does, do ou does. O auxiliar de passado, did. O auxiliar de futuro, will. O auxiliar de condicional, would. Então, em inglês é mais fácil no sentido de que se você muda um auxiliar, ó, where does he live? Onde ele mora? Está no presente. Where did he live? Onde ele morava? Mudei para o passado. Where will he live? Onde ele morará?
Ele vai morar? Mudei para o futuro. Where would he live? Onde ele moraria? Uma condição? Mudei para o condicional. Só para vocês entenderem, ok? A importância do auxiliar. Nesse vídeo especificamente, a gente está focando no presente. Então, nesse caso, a gente vai utilizar does, porque a gente está fazendo pergunta no presente. Então, se eu tiro esse does, where does he live, ficaria traduzido onde ele morar, ok? Não teria conjugação. Então, o does, ele é um verbo auxiliar. Por que nome ele tem esse nome? Porque ele auxilia o verbo na conjugação do tempo. Ele não tem tradução nenhuma quando ele está na frente do sujeito. Do he, do she, ok? Mas ele vai conjugar o verbo no presente. Se eu tiro ele, fica onde ele morar. E o que eu quero dizer é onde ele mora. Então eu quero fazer outras perguntas. Por exemplo, que horas ele chega do trabalho? What time does he get from work? What time does he get from work? Que horas ele chega do trabalho? Outra pergunta. Por que ela estuda inglês? Why does she study English? Why does she study English? Right? Outra pergunta. Quando ele joga futebol? When does he play soccer? Quando ele joga futebol? When does he play soccer? Outra pergunta. Seu pai te ajuda com a lição? Does your father help you with the homework? Does your father help you with the homework? Ok? Então aqui eu tenho vários exemplos de perguntas usando o does. O does eu uso em perguntas quando eu estou me referindo a he, she ou it. Ok? In questions. Também posso usar o do. O do eu vou usar quando eu me referir a I, we ou they. I, you, we ou they, ok? Eu, você ou vocês, que é you, né? We, nós, e they, que é eles ou elas. For example, você gosta de estudar? Do you like to study? Vocês gostam de sair? Do you like to go out? Quando eu tenho dois verbos, eu geralmente separo eles com to, ok? Verbo 1, gostar, verbo 2, estudar. Geralmente entra um to no meio. Existem exceções. Eles moram aqui? Do they live here? Do they live here? Ok? Elas assistem TV? Do they watch TV? Do they watch TV? Ok? Outra pergunta. Os gatos bebem muito leite? Do the cats drink much milk? Do the cats drink much milk? Or too much milk, se for em exagero? Reparem aqui que eu tenho the cats. The cats é plural, porque the cat seria it, isto, né? Ele ou ela. Agora, the cats, os gatos, seria they. Por isso que eu pergunto com do. Posso perguntar também com W8, por exemplo. Quero perguntar onde eles moram. Where do they live? O que eles estudam? What do they study? Ok? Com que frequência eles vão ao clube? How often do they go to the club? Ok? Então aqui eu tenho exemplos de perguntas para do no presente. E agora a gente entra na parte talvez um pouco mais crítica. Quando a gente começa a estudar inglês, a gente aprende que presente a gente pode utilizar do, does, mas daí a gente aprende o famoso verbo to be. E para sempre tenta nos ensinar e muitas vezes a gente acaba não entendendo nada. Sabe que existe o to be, mas não sabe realmente aplicar. E agora vem o contraste de quando uma pergunta é feita com, por exemplo, does she ou is she? Do they ou are they? Né? Do I ou am I? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, a conjugação do verbo to be. Antes de tudo, a gente tem que entender que o to be significa ser ou estar.
já falaram 1000 vezes pra gente, né? I am, eu sou, eu estou. You are, você é, você está. She is, ela é, ela está. He is, ele é, ele está. We are, nós somos, nós estamos. They are, eles ou elas são, eles ou elas estão. Então, isso daqui eu preciso saber. O verb to be, ele é dividido no presente em am, is e are. Para o sujeito I, eu vou utilizar am. Para os pronomes, ok? Pode entender como pronome aqui, não sujeito. He, she ou it, eu vou usar is. E para os pronomes you, we e they, eu vou usar are. Ok? Então, isso eu preciso entender. Ok? Então, I am Eduardo. Eu sou Eduardo. I am studying now. Eu estou estudando agora. Vejam que a tradução muda. I'm Eduardo. Eu sou Eduardo. Eu sou Eduardo. I'm studying now. Eu estou estudando agora. Ok? Reparem que aqui a gente tem uma frase onde eu me apresento e a outra frase que eu falo no presente também. Só que esse presente não é o presente simples. Ele é o que a gente chama de presente contínuo, algo que está acontecendo no momento. Seria o nosso gerúndio do português, o NDO. Estudando, comendo, fazendo, assistindo, ok? Quando a gente tem esse ING aqui, que é o NDO do português, estudando, comendo, fazendo, ok? Tentando, eu utilizo o presente contínuo com o verb to be, ok? Então, essa é uma regra. Você vai utilizar o presente contínuo com o verb to be. Mas vamos entender isso daqui, então. Ó. Eu quero falar assim, ó. Quero falar exatamente essa frase. Ela estuda inglês. Como eu vou falar isso na afirmação? She studies, porque tá para she, English. Ok? Quero falar, ele não gosta dela. He doesn't, vou até colocar em maiúsculo, like her. He doesn't like her, right? Agora quero fazer uma pergunta. O gato come muito? O gato come muito? Vou colocar o does em maiúscula. Does the cat eat a lot? Does the cat eat a lot? Tenho 3 frases aqui no presente, ok? Para a terceira pessoa, he, she, it. Então eu tenho she na primeira, he na segunda, ok? E it na terceira. Podia ser um he ou she, o gatinho também, você pode chamar ele de he ou she, ok? Reparem que nessas perguntas eu estou usando verbos que não são verbos ser ou estar. Eu estou usando um verbo qualquer que não seja verbo ser ou estar. Olha como a conversa muda quando eu preciso do sentido do ser ou estar. Quero falar assim, ó. Ela é feliz? Ela é feliz? Esse é vem do verbo ser ou estar, não vem? Então é aqui que os alunos, aqui que a gente começa a se confundir. Porque a gente pensa, ela é feliz? Ela é she. Então para she eu vou usar does. Ah, entendi que para she é does agora. Daí eu venho aqui e coloco does she happy. Does she happy? Ou pior ainda, coloca do she happy. Do com she não combina, right? Qual o problema dessa frase? Eu não posso falar does she happy porque does não tem tradução nenhuma. Lembrando que does conjuga um verbo no tempo presente. Só que nessa frase eu preciso do sentido do ser ou estar. Por isso eu vou precisar do verb to be. Então, ela é feliz, eu vou falar is she happy? Is she happy? Um outro exemplo. Ele está triste? Ele está triste? Preciso de novo da tradução do ser ou estar. Não posso falar does he sad? Does he sad? De jeito nenhum. Porque eu preciso dessa tradução do está. Então vai ficar is he sad? Is he sad? Ok? Porque eu preciso da tradução do ser ou estar. Então, no presente, quando a gente constrói frases, no presente a gente vai ter que pensar se para essas frases
eu vou precisar na questão de do e does ou do is, are ou am. Ok? Vai depender do sentido que eu quero dar a essa frase. E na minha frase eu preciso desse sentido ser ou estar, eu vou utilizar o verbo to be ao invés do ou does, ok? Um outro exemplo. Vamos contrastar aqui, ó. Eles, vamos colocar o verbo, eles dirigem bem. E vou colocar uma outra frase. Eles estão dirigindo. Reparem que na minha segunda frase eu já tenho ser ou estar, o estão. Então aqui eu já preciso de verbo to be, ok? Eles eu sei que é they. É uma pergunta, então eu inverto. Are they driving? Eles estão dirigindo? O ing significa o dirigindo, ok? Are they driving? Nesse caso, eu preciso da tradução do ser ou estar, por isso que eu coloco are. Are they driving? Are they driving? Na de cima, no entanto, ó, eles dirigem bem? Eles eu sei que é they. Dirigir eu sei que é drive. Bem eu sei que é well. Ok? Daí entra agora a questão. They drive well. Será que eu vou falar are they drive well? Se você quiser traduzir, eles estão dirigir bem. Nesse caso, você não quer falar eles estão dirigir bem. Você quer falar eles dirigem bem. Então, do they drive well? Do they drive well? Porque, afinal de contas, você não precisa da tradução do ser ou estar. Então, você vai utilizar o do nesse caso, porque é they. Ok? Então, a resposta sempre vai estar no sentido que você quer dar a frase. Então, resumidamente, eu vou falar I study, exemplo com do, ok? You study, we study, they study. Ok? Quando for afirmação. Se for negação, I don't study. Yes. You don't study. We don't study. They don't study. Ok? Se for pergunta, do I study blá blá blá? Do you study blá blá blá? Do they study blá blá blá? Pulei o I, né? Do we study or study blá blá blá? Então é assim que eu formaria no caso de do. Ok? Quero usar o do. Então é assim que eu vou utilizar. Se fosse does, he, vamos lá, he plays na afirmação. She plays na afirmação. It plays na afirmação. Na negação, he doesn't play. Ele não joga. She doesn't play. Na negação, it doesn't play. Na negação. Se fosse pergunta, does he play? Quando usa does, o verbo não recebe S. Does she play? Ela joga. Does it play? Isto joga. Isso se referindo a um animal nesse caso, ok? Então, quando for does, nesse caso especificamente, vai ficar dessa maneira. A afirmação recebe S, negação recebe doesn't, o verbo normal, e na afirmação o does entra na frente, ok? Então, a gente já viu do e a gente já viu does. Agora entra o famoso verb to be, ok? Nothing hard about it. It's not rocket science. Não é difícil, não. Então, ó, se for afirmação, I am e um adjetivo, I am happy, ou I am e um verbo com ing, eu estou estudando, I am studying, ok? Se for negação, I'm not, posso abreviar o I am com apóstrofe M, ok? I'm not happy, não estou feliz. I'm not studying, eu não estou estudando. Studying, ok? Se for pergunta, am I happy? Eu estou feliz. Am I studying? Eu estou estudando. Só inverter, ok? Se fosse he, she, it. He, she, ou it, right? Is happy.
Negação. He, she ou it isn't happy. Se fosse pergunta, is he, she ou it happy? Ok? Então é só deixar o verbo to be dessa maneira. Is happy, ele está feliz. She's happy. Is she happy? Poderia também fazer uma sentença com verbos. He is studying. Ele está estudando. Na negação. He isn't studying. Ele não está estudando. Na pergunta. Is he studying? Ele está estudando, ok? Então é assim que ficaria no caso de he, she, it. E para terminar, a gente tem o you, we e o they, ok? They are sad. Eles estão tristes, for example. Na negativa, eu diria they aren't sad. E na pergunta, eu diria are they, are we, are you sad? Na pergunta, ok? Então eu tenho afirmação, negação e pergunta. Também poderia fazer isso daqui com um verbo. For example, you aren't listening. Você não está ouvindo. You are listening. Você está ouvindo. Are you listening? Você está ouvindo. Ok? Então tem negative, affirmative, and then question, right? Pode começar com a afirmação nesse caso. Então a ideia é essa, sempre vai depender do sentido que você quer dar à sua frase. Você quer dizer, por exemplo, que hora do trem sai? What time does the train leave? Porque afinal de contas, nesse caso, eu não estou dando a tradução do ser ou estar. Então eu tenho que usar do ou does. Como train equivale a it, eu vou usar o does. O que ela come todo dia? Ela é she, então eu sei que é does. What does she eat every day? Onde eles moram? Não preciso da tradução do ser ou estar. Eles é they, para they é you. Where do they live? Ok? O que elas estudam? Elas é they, não é she. What do they study? Ok? Preciso desse do para conjugar nesse caso. Por que ele está triste? Agora eu preciso do ser ou estar. Então esquece do ou does. Why is he sad? O que ela está fazendo? O que ela está fazendo? Preciso do ser ou estar. What is she doing? What is she doing? Ok? Outro exemplo. Onde eles estão indo? Onde eles estão indo? Estão. Where are they going to? Ok? Então, nesse caso, ok? Going to a gente já pode também utilizar para falar de futuro, né? A gente vai utilizar do ou does, então, dependendo sempre do sentido que quer dar a frase, ok? Então, dependendo do sentido, você vai ter que optar por do ou por does. Alright? Aconselho você a praticar um pouquinho, ok? Se você jogar no Google exercícios com do e does, atividades com verb to be, você vai encontrar um monte de atividade disponível aí, ok? Durante os cursos e durante as aulas, quando você é meu aluno, você tem acesso a várias atividades também, ok? Qualquer dúvida que tenha ficado, só me mandar uma mensagem, ok? And I'll do my best para te ajudar. Fazer meu melhor para te ajudar, ok? Thank you very much for watching this video. Não esquece de compartilhar com aquelas pessoas que você acredita que poderiam se beneficiar. And I see you next time. See ya!